Roberto está comigo aqui porque nós vamos entrar agora no assunto marco temporal. Ih, lá vem o Fernando e aquele homem da política com um assunto chato. Presta atenção, eu te convido a acompanhar a cobertura que a gente vai fazer agora, porque isso pode mudar a vida de todos nós, catarinenses, e outras pessoinhas mais pelo Brasil. Fernando, mas eu sou a favor dos agricultores. Fernando, eu sou a favor dos indígenas. Não é essa a discussão. Entenda com a gente o que está sendo discutido e como isso pode interferir na nossa vida aqui. Para resumir, o Roberto é produtor rural, tá? Vamos lá. O Roberto é produtor rural. Ele comprou uma área há décadas, né? O vô dele comprou, deixou para ele lá, beleza? Comprou do governo, tudo certinho, tá lá a área dele, demarcada, ó. O Roberto, título de propriedade. O Roberto tem 1 hectare, lá ele planta abóbora e vende. Tudo certo, essa é a condição. Numa tese que estava valendo desde 88, definiu o seguinte: 88, Constituição, onde tem indígena morando é área indígena. Onde não tem é propriedade particular, nós vamos vender. Ó, vende lá para o vô do Roberto. É isso que aconteceu, isso que vinha acontecendo desde 88 em todo o Brasil. Isso se chama marco temporal. O que o STF votou agora? Não é mais assim. Agora é o seguinte: todos os indígenas vão poder alegar que as terras eram deles naquele momento, estando nelas ou não em 88, e vão poder pegar essas terras de volta. Então eles vão chegar no Roberto e falar: Roberto, seguinte, essa terra aí que teu avô deixou para ti era nossa. Só que aí, minha gente, como é que fica a situação do Roberto? Vamos entender um pouquinho mais na explicação desse nosso grande técnico que acompanhou tudo, uma discussão que foi promovida por Santa Catarina, Roberto. A gente tem que voltar um pouquinho na história e descobrir que lá atrás, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, deu ganho de causa para Fátima, hoje chamado IMA, Instituto Estadual do Meio Ambiente, numa terra que tinha uma reserva de sassafrás, árvore. Tem um óleo valiosíssimo no mundo nessa reserva de sassafrás, mas é uma reserva, não é para tocar. O que alega hoje o IMA ex-Fátima? Que esta reserva não poderia ser destinada para grupos indígenas, que diziam que aquela área originalmente é deles. Fica lá no Alto Vale do Itajaí. O que aconteceu? O TRF da 4ª Região, chamado TRF4, deu ganho de causa para Santa Catarina. A FUNAI, que hoje se chama Fundação Nacional dos Povos Indígenas, recorreu. E aí foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Demora, né? Mas demora. O que era a tese de Santa Catarina? O marco temporal, que foi usado a partir da Constituição de 1988 e dizia exatamente isso que o Fernando colocou. Até a data de 5 de outubro de 1988, quem estivesse dentro da reserva indígena, quem tivesse colocado como reserva indígena, não podia mudar, estava consolidada aquela área. Quem fosse ser colocado em reserva, ou a reserva fosse pretendida depois, não poderia fazer em função do marco temporal. O que o Supremo fez ontem? O Supremo derrubou essa regra. Não existe mais o marco temporal. Qualquer reivindicação de formação de uma reserva indígena pode ser feita. Só que nesse momento, dentro da história brasileira, só em Santa Catarina afeta 500 famílias, mais de 500 famílias. Multiplica por 4 ou 5, que é o número pela Organização Mundial da Saúde de pessoas numa família, e veja o número que dá. Dá mais de 2.500 pessoas, 3.500 pessoas. E tem um outro efeito. Mostra o telão aqui das cidades de Santa Catarina. Derrubada do marco temporal significa que esses municípios aqui, Cunha-Porã, lá no extremo oeste de Santa Catarina, Saudades, Arvoredo, Paial, Abelardo Luz, e aqui no Alto Vale do Itajaí, Vitor Meirelles, José Boatê, e até Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, podem perder território. Podem perder território, porque o que disse o Supremo ontem, o que é terra consolidada, quer dizer, município, área urbana, ninguém mexe. Não pode ter reserva indígena no meio de uma área urbana. Isso que o Supremo está defendendo agora. Mas o restante na área rural dos municípios, não. Tem município que vai ficar pela metade, vai desaparecer.
Ó, tá aqui, ó, Cunhaporã, no extremo oeste de Santa Catarina. Vai desaparecer, vai ficar pela metade. Porque pode ser colocada terra indígena. Mas, como eu disse antes, e repito aqui, a gente não pode ver que só terra arrasada. Na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal vai voltar a esse julgamento e falar sobre a tese que derrubou o marco temporal agora. Então, o que eles vão definir? Quem perder a terra vai ter direito à indenização? Vai. Pessoas de boa fé, que é o caso dos catarinenses que compraram, têm título de propriedade lá na década de 1950, na década de 1940, dados pelo governo do estado que vendeu essa terra, eram terras devolutas, não eram de ninguém, ninguém reclamava essas terras. Então o governo do estado vendeu para as pessoas. Essas pessoas têm que ser indenizadas pelo que elas fizeram dentro do terreno, benfeitorias e melhorias, e também porque foram usadas por boa fé. Elas compraram o terreno de boa fé, achavam que estava tudo legalizado. Então elas têm que ser indenizadas. E se fala até em permuta. Por que eu coloco isso aqui como um dado importante? Gente, nós estamos falando de vidas, de histórias de vida. Você não indeniza uma história de vida de mais de 70 anos. Não tem como. Não existe parâmetro na humanidade. Outro detalhe do marco temporal. A própria Procuradoria-Geral do Estado, que defende o Instituto do Meio Ambiente, disse que vai esperar o restante dessa análise da tese, o acórdão, que é o resultado, é a sentença de um colegiado de magistrados, se chama acórdão. Vai esperar a publicação do acórdão para saber como vai agir. E tem outra. Este primeiro caso foi em cima de Santa Catarina, e tem outro que também é uma ação civil originária que precisa ser julgada, que trata aí sim de uma ação de madeireiros, agricultores, também em relação à comunidade indígena, são pessoas lá do Alto Vale do Itajaí. Esse assunto está longe de terminar, não é terra arrasada. Não vamos pensar aqui que agora qualquer um pode fazer qualquer coisa. Não é assim, mas nós temos que estar acautelados, nós temos que estar preparados, porque, de alguma maneira, nós fomos bastante prejudicados. Eu falo nós, Santa Catarina. Claro que as comunidades indígenas estão aplaudindo, porque é um pleito histórico, mas você não corrige um erro cometendo outro. Muito bem. Quando a gente fala de estados maiores, Roberto, às vezes uma pequena parte de uma propriedade não faça realmente diferença para o agricultor, para o empresário, para o fazendeiro, mas em Santa Catarina a gente sabe que em cidades como Cunhaporã, Vitor Meireles, José Boatê, são comunidades que estão vivendo, sobrevivem da terra. Essa que é a grande verdade.